Que apresentação errada, desculpem. Essa aqui. Da aula cultura. Bom, boa noite, senhoras, senhores, senhoritas, tá? Nós já estamos, assim, no finalzinho do curso, já falamos sobre série de Fourier, transformada de Fourier para sistemas contínuos e para sistemas discretos, e já estamos no finalzinho, já cobrimos praticamente toda a apostila do professor Newton. Está faltando só um pouquinho de telefonia, que nós vamos ver hoje, tá? Como sempre, nós vamos conversar sobre telecomunicações, obviamente telefonia é parte de telecomunicações, nós vamos seguir hoje conversando sobre telecomunicações. Então, essa figura aí nós já vimos há muito tempo, acho que lá para fevereiro, né? A evolução das telecomunicações. Então, tem uma porção de exemplos, né, de telecomunicações aqui, tambores, sinais de fumaça, pomos correios, o Pony Express, né, um sistema de mensageiros que seguiam pelo velho oeste americano em cima de pôneis e iam trocando a cada estação de troca e conseguiu levar uma mensagem de um ponto ao outro no Velho Oeste e, finalmente, o nosso famoso telégrafo. Uma brincadeira aí com o nosso sistema de telefone, né? O telefone que toda criança gosta, amarra uma lata num fio, numa extremidade de um barbante, uma outra lata na extremidade de outro barbante, as vibrações acústicas são conduzidas pelo barbante e a gente tem um sistema de telefone. Evidentemente que tem um problema aqui nessa figura, né? Os fios não estão esticados, existe uma conexão estranha aqui, de um ponto para o outro, tá? Certamente isso aqui não está funcionando direito, mas aqui embaixo vocês podem ver que tem a frase "o mundo sem os engenheiros". Então, o mundo sem os engenheiros seria muito triste, porque não haveria telecomunicações, e sem os engenheiros eletricistas e eletrônicos seria mais triste ainda, porque quase todos os progressos recentes no mundo dependem de alguma coisa elétrica. Então, nós engenheiros contribuímos bastante para o mundo. E a história da telefonia, esse aí é considerado o inventor do telefone, que não é exatamente verdade, tá? No século XIX, Alexander Graham Bell, um escocês que trabalhava na América do Norte. A primeira comunicação dele foi feita no Canadá, quando ele morava lá, mas o professor Newton fez questão de restaurar a verdade e colocou esse slide, tá? Falando da figura desse senhor italiano, Antonio Santi Giuseppe Meucci, que inventou o telefone antes do Graham Bell, mas acabou vendendo a patente dele, o protótipo dele, para o Graham Bell, que em 1876 patenteou a invenção como sua. Tá? Esse senhor italiano, Meucci, processou o Graham Bell, mas acabou falecendo antes da conclusão do julgamento e o caso foi encerrado. Mas, muito tempo depois, o Congresso americano reconheceu a patente dele e, em 2012, ele foi reconhecido como o inventor do telefone. Uma coisa bem bacana, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o telefone. Embora os telefones conduzam sinais, e os sinais nós aprendemos a analisar através da análise de Fourier, nós não vamos falar exatamente sobre sinais que vão pela linha telefônica, nós vamos falar principalmente sobre o sistema telefônico em si. É o objetivo da aula de hoje, talvez seja a nossa última aula de matéria nova, exceto se o professor Newton me pedir para acrescentar alguma coisa ao curso, mas vamos falar de telefonia. Então, o professor Newton também ele fez um belo garimpo histórico, né? Ele recuperou um anúncio de 7 de janeiro de 1884, onde a Companhia Telégrafos Urbanos chegou em São Paulo e anunciou ao público
que estava abrindo, já havia aberto o seu escritório central na Rua Direita. A Rua Direita, não sei se vocês sabem, fica bem no centro de São Paulo, não muito longe da Rua Santa Efigênia, que é a rua que todo engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista gosta de ir, quando não é época de pandemia, mas a partir de 1884, essa companhia começou a vender assinaturas de telefone para o público. E aqui já estão listados, né, os primeiros assinantes da companhia: a Santa Casa de Misericórdia, a Assembleia Provincial, a Câmara Municipal, a Presidência da Província, que na época era equivalente ao governador de estado, a província, um jornal chamado Correio Paulistano, outro jornal chamado Diário de São Paulo, o Jornal do Comércio, a Gazeta do Povo, Gazeta Liberal, nenhum deles existe hoje, tá? Um banco, algumas pessoas aqui, o senhor Abílio Soares, que tem uma rua no Paraíso, em homenagem a ele, foi um dos assinantes, tá? Por incrível que pareça, um senhor chamado José Paulo, que aparentemente não tem sobrenome, assinou. Esses foram os primeiros 22 assinantes do serviço telefônico na cidade de São Paulo. Mas como que era o serviço telefônico naquela época? O serviço telefônico naquela época era intrinsecamente ligado à profissão de telefonista. Como assim? Tá? A comutação telefônica era feita manualmente. Então, o que acontecia? Uma senhorita, tá? E eu não sei porque a profissão de telefonista ficou permanentemente ligada ao sexo feminino, pilotava uma máquina parecida com essa aqui no centro. E o que ela fazia? Quando alguém tinha que fazer uma ligação, os telefones tinham a manivela, ao ser girada, tocava uma campainha, um painel desses aqui, a telefonista atendia e perguntava com quem que a pessoa queria falar. Imediatamente, a pessoa falava, a telefonista imediatamente conectava uma ligação a outra através de fios mesmo, tá? E essa ligação, ela fechava o circuito por meio dessa ligação e todos eram conectados até o final da ligação. Quando ela percebia que a ligação já havia terminado, ela desconectava manualmente, tá? Vamos ver se toca. Eu peguei 2 vídeos sobre isso, eu vou ver se coloco um deles para vocês assistirem. Estou tentando, não está funcionando muito bem. Vamos ver aí o vídeo das ligações telefônicas naquela época. O telefone tinha uma manivela. A pessoa girava a manivela e a telefonista recebia essa campainha. Perguntava com quem que a pessoa ia falar e fazia a conexão manualmente. Para fazer a conexão aqui. E aí girava a manivela para tocar a campainha na casa do outro usuário que atendia a chamada. Isso aqui era a ligação telefônica nos primórdios da telefonia. Ô, professor, Oi. Tinha que ficar... Espera 2 segundinhos aí que eu fiz uma bobagem aqui, estou tocando outro vídeo. Desculpa, o que foi? Eu ia perguntar se tinha que ficar girando para funcionar. Não, era só para tocar a campainha. Ah, beleza. Depois a ligação é normal. Deixa eu ver se o outro vídeo é mais esclarecedor sobre esse ponto de vista. Você deve ter visto algum filme de gangster ou algum filme muito antigo, as pessoas fazendo conexão assim. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Sim, os filmes do Chaplin mostram. Oi? Acho que os filmes do Chaplin mostram. Alguns filmes do Chaplin.
Isso. Aí já é o trabalho da telefonista, só que aqui fala 1950, 1960. Eu acho que é bem antes disso. Tá vendo? O telefonista trabalhando. Ela perguntou qual que é o número. Não sei por que ela tem que anotar, nunca fui telefonista, então vai fazer a conexão manualmente. Você vê que o tamanho da central telefônica aumentou muito, né? Vou interromper, vou voltar para a minha apresentação. Aqui você vê uma sala com um grupo grande de telefonistas, né? E elas ficavam lado a lado fazendo as conexões. Essa aqui, provavelmente em pé, é uma supervisora, não tenho muita certeza disso, tá? E aqui a telefonista, você pode até ver pelas roupas, tá? Que essa figura aí é bem antiga, né? 1920, 1900... Antes de 1920, ou por volta de 1920, tá? E a telefonia começou assim. Só havia ligações locais, né? E não muito distante um do outro. O que aconteceu para mudar esse estado de coisas, tá? Primeiro, as pessoas começaram a perceber que havia uma certa demora, uma certa falta de eficiência. Além disso, tá? Havia um agente funerário nos Estados Unidos, em Kansas City, que cismou que não estava conseguindo muito cliente, porque o concorrente dele, o dono da outra agência funerária da cidade, era casado com uma das telefonistas. E ele percebeu, ele ligou o fato de ele não estar recebendo muitas ligações com possível desvio de ligações feito pela telefonista casada com o concorrente dele. Então, em vez de ele esbravejar, ficar bravo, processar, etc., tá? Ele foi para casa e inventou um dispositivo que era uma central telefônica automática. O que é uma central telefônica automática? Ele começou a trabalhar com telefones onde era possível você discar, e a própria central de comutação automática fazia as ligações a partir do que o usuário discava. Fazendo isso, ele dispensou a ajuda da telefonista na maioria das ligações urbanas. Só ligação interurbanas que ainda necessitava o manuseio da ligação. Então, esse nosso amigo aí, Stroger, tá? Ele praticamente inventou a central telefônica automática. Era uma série de botões rotativos, tá? Acionados por energia elétrica, conforme eles recebiam pulsos, eles estabeleciam a conexão entre uma linha telefônica e outra. Deixa eu só ver esse vídeo aqui, ver se tem alguma informação bacana para a gente aí. Local news of the week. At midnight Saturday, the telephone... Isso aqui é legal. Em 1936, a operadora telefônica americana, Bell Systems, né, resolveu que ia converter todos os telefones a manivela em telefones com disco. Então, ela emitiu uma propaganda, tá? Eu acho que nessa época não havia televisão, mas a propaganda foi colocada em salas de cinema para avisar, para ajudar o pessoal, para ensinar como se fazia uma ligação telefônica. Dial service and all telephone numbers will be changed. Late this week, new directories will be delivered. Here are a few important suggestions for the use of your dial telephone. Before calling any number, first secure the number from your new directory. Then remove the receiver and listen for the dial tone. It sounds like this. That tone indicates everything is ready for your call. With the receiver off the hook, dial the desired number.
For example, suppose you want to dial 23650. Dial each numeral in this manner, pulling the dial around to the finger stop each time. Be sure to allow the dial to freely return to its normal position. And this is the ringing signal. If the line is busy, you'll hear this busy signal. Until Saturday midnight, please use your present directory and make your calls in the usual manner. Então, vocês vejam que eles começaram a explicar tudo, né? Como que era um tom de discar, como que era um tom de ocupado, como que era o tom de chamada, tudo isso teve que ser explicado na propaganda. Eles tiveram que ensinar, né? Treinar o público a utilizar um telefone com disco. Isso por volta de 1976 nos Estados Unidos. Então, essa foi a nossa evolução da telefonia. O coração da central telefônica eletromecânica é uma peça dessas aqui. Vai girando e vai estabelecendo as conexões. Tá? O nome disso é marcador. Tá? Ninguém usa mais isso aí porque as centrais evoluíram. Nós temos centrais digitais hoje. Mas na época, tá? Esse marcador ele ia girando, estabelecendo as conexões necessárias conforme o número de pulsos que chegavam da casa do usuário que estava tentando chamar o outro. O professor. Oi? Então já usava TDM nessa época? Não. Isso aí é só o pulso na linha do usuário. Tá? Eu vou chegar no TDM, mas TDM é uma coisa bem recente, 1960 e poucos para cá. Okay? Antes do TDM, houve até o FDM, multiplexação por divisão no tempo. Mas nesse caso, era só isso aqui. Conforme você soltava esse disco, tá, você emitia pulsos. Nesse caso aqui, é o pulso, os pulsos, né? Estão discando o número 3. Então, eu tenho 3 pulsos aí. Tá? O que acontece? Quando o telefone está no gancho, você não tem nenhuma corrente na linha telefônica, tá? Aqui tem mais ou menos o diagrama de um telefone desses aqui, okay? Muda, mas basicamente é isso. Você tem 2 fios que vão para a central telefônica da linha do usuário, um capacitor e uma campainha, tá? Lembrando que o tom de chamada do telefone quando disca é um sinal de cerca de 150 volts, né? Só para fazer a campainha tocar. E aí você tem vários switches aqui. Esse switch aqui é o do disco telefônico. Esses 2 aqui são switches quando você tira do gancho, tá? Esse aqui tira o telefone do gancho. Desculpe, meu mouse sumiu aqui. O SW3 você está tirando o telefone do gancho. Cadê meu cursor? Tá? O S2 é para você dizer que o teu telefone está no... Como é que se diz? Quando você tira o telefone do gancho, você precisa colocar uma impedância relativamente baixa na linha telefônica para a central saber que você tirou o telefone do gancho. Então, esse SW2 faz essa função. Você tirou do gancho, ele estabelece contato, você joga uma carga de 30 ohms e aqui na central telefônica começa a fluir uma corrente nesse loop. Eu não me lembro mais o valor mínimo da corrente, tá? Mas eu sei que a tensão aqui é em torno de 48 volts. Quando você está com fone no gancho, você não tem nenhuma corrente aqui, porque é tudo alta impedância. Aqui tem um capacitor e desse circuito aberto, aqui está aberto, e tanto o alto-falante quanto o microfone tem uma impedância bastante elevada. Então, quando você está com o telefone no gancho, você não tem nenhuma corrente. Quando você tira o telefone do gancho, essa chave estabelece contato e você começa a ter uma corrente fluindo aqui. Ou
nesse sentido, ou nesse, já que você pode inverter os dois fios, o telefone vai continuar funcionando. Aqui você tem um loop de corrente. Na hora que você puxa o 3 até o final e solta, você começa a ter esses pulsos, 1, 2, 3, e você manda para a central 3 pulsos, e a central sabe que aqueles 3 pulsos é o número 3, essa peça aqui começa a girar, tá? E ele começa a estabelecer contato. Okay? Isso aqui é uma outra forma dessa peça do marcador da central telefônica. Depois estabelece contato, os relés batem, tá? E você a central começa a enviar um tom de chamada para o outro telefone. Na hora que o usuário chamado tira o telefone do gancho, a central percebe, tá? Porque ele fechou esse circuito aqui do lado dele, e aí já estabelece a ligação telefônica. É só falar, né? Tem o microfone, a tua fala modula essa corrente, e os 50 volts tem para a central, modula até a outra linha, tá? E você começa a falar, tá? Essa aí é a central telefônica. Isso aí hoje em dia não é bem mais utilizado como central telefônica, exceto em algum lugar que tem uma central obsoleta, mas se você procurar os interfones de condomínio, ainda podem utilizar alguma coisa assim, só que a ligação não é estabelecida via pulso discado aqui, tá? Estabelecido na hora que você aperta lá, a pessoa tira do telefone do gancho e fecha o contato com o relé que está na caixinha lá da central, do interfone, tá? Do prédio ou do condomínio, alguma coisa assim, tá? Também centrais antigas de prédio e condomínio, centrais modernas são diferentes. Dúvidas até aí? Tranquilo? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. O não significa que não tem dúvida. Eu fiz duas perguntas, se havia dúvida e se estava tranquilo. Você respondeu não para a primeira pergunta. E aí você reforçou tranquilo. Okay? O Brasil, por incrível que pareça, foi um dos primeiros países a ter uma linha telefônica. O segundo imperador, Dom Pedro II, ele foi numa exposição universal em Filadélfia e se encontrou com Graham Bell. Acho que foi em 1876, 1878. E se interessou pela telefonia e estabeleceram uma linha, eu não sei que ano que foi, mas a primeira linha telefônica no Brasil foi entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. A família imperial costumava passar as férias de verão na cidade de Petrópolis, uma cidade de carro, cerca de 1 hora e meia da cidade do Rio de Janeiro. E fizeram a primeira linha telefônica lá. E o início da telefonia tinha chamadas locais, tá? As linhas eram basicamente de assinantes, par de fios, tá? E essas linhas de assinantes, elas tinham uma banda passante muito elevada, tá? O professor Newton escreveu que é em torno de 1 GHz, tá? Eu acredito nele, porque você só tem limitação de ruído, né? É uma linha com bastante banda, etc. A qualidade da voz era razoável, tá? Funcionava bem, porque você tinha uma banda bem elevada, tá? Possivelmente você precisava de amplificadores entre um ponto e outro, entre Rio de Janeiro e Petrópolis, provavelmente utilizaram amplificadores e conseguiram estabelecer essa linha telefônica. Mas, a partir de 1960, essa configuração foi toda alterada. Na verdade, um pouquinho antes, né? Ele colocou o início da telefonia digital na década de 1960, mas antes as coisas já começaram a ser alteradas. Então, aqui a configuração básica, né? CO é Central Office em inglês, né? É a central telefônica pública. Vários telefones ligados à central telefônica pública, uma conexão com vários fios entre as centrais telefônicas, um cabo com vários pares de fios entre as centrais telefônicas,
E isso aqui era a imagem da telefonia no princípio do século. O usuário tirava o fone do gancho, girava a manivela, a telefonista atendia, fazia a conexão manual, rodava também uma manivela para chamar o outro usuário, então o outro usuário atendia, já ficavam conectados. Eu não sei se a telefonista ficava monitorando a ligação ou esperava um tempo longo para desfazer a ligação. Mas esse era o sistema, até que o nosso Papa Defunto, nosso agente funerário, nosso Undertaker, em Kansas City, inventou a central automática, tá? Para evitar que uma telefonista desviasse as ligações dele. E aí vem o problema de como conectar assinantes distantes um do outro. Tá? Então, primeira coisa é que, nessa época, a telefonia era basicamente para estabelecer comunicação de voz. A voz humana passava de um lado para o outro. E a voz humana, apesar do ouvido humano responder até cerca de 20 kHz, a maior parte da informação da voz humana está na faixa de frequência abaixo de 3, 4 kHz. Então, eu tirei isso aqui de um livro de processamento de voz, tá? O livro de um cara chamado Lawrence Rabiner, tá? O cara é o papa de processamento de voz. Vocês vejam, tá? Que a banda, em 3 kHz, já tem a maior parte da energia daqui para trás, daqui para baixo as frequências, tá? Você não precisa de se preocupar muito com comunicação de voz, tá? Em frequências acima de 4. Então, o que as pessoas fizeram? Já volto nessa. Espera aí, calma. Eu já volto nessa. As pessoas começaram a trabalhar com canais cuja largura era basicamente 3,5, 4 kHz. Eu fiz uma experiência aqui, eu usei para variar no nosso Audacity, tá aqui. Eu peguei o som original, vê se vocês conseguem escutar isso aqui. O lançamento é feito, vai lá, Pelé. Isso aí, eu queria alguma voz humana, tá? E eu não queria nada que pudesse causar muita controvérsia. Então, o que eu fiz? Eu peguei a gravação, a narração do milésimo gol do Pelé em 1969, 1970, por aí, gravei. Essa é a original. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, professor. Sim. Aí eu peguei o nosso Audacity e passei por 2 filtros passabandas diferentes. Olha a diferença. Esse aqui é de 4 kHz. O lançamento é feito, vai lá, Pelé. Não há muita diferença, tá? Aqui no som original eu consigo escutar um pouquinho de reverberação. Né? Nesse aqui em 4 kHz eu escuto bem menos a torcida, né? Porém, em termos de inteligibilidade, a voz do cara está bem inteligível. E aqui está filtrado em 3 kHz. O lançamento é feito, vai lá, Pelé. Não sei se vocês percebem, está ligeiramente mais grave, porém vocês conseguem entender tudo que o locutor aí está falando. Okay? Então, você, em termos de inteligibilidade e qualidade de voz, tá? Você não perde muito
reduzindo a faixa passante, tá? Filtrando isso para um passa baixa de 3 kHz ou de 4 kHz, tá? Por isso, quando começaram a trabalhar com essa noção de que várias ligações simultâneas tinham que passar por canais telefônicos, por troncos telefônicos, tá? As pessoas criaram o conceito de canais telefônicos. Então, a linha do usuário, ele tem uma banda passante bem elevada, tá? Pode ver aqui, tá? Isso aqui é 1 GB, isso aqui é 10 GB. Então, eu estou passando de acordo com... Na verdade, desculpe, tá? É 1 MHz, 10 MHz, tá? Vocês podem ver que eu estou passando, dependendo da grossura do fio, né, do calibre do fio, 28 AWG, 24 AWG, etc., tá? Eu tenho na linha do usuário, a linha do usuário é que vai da tua casa até a primeira central telefônica. Eu tenho uma banda passante bem elevada. Quando chega na central telefônica, cada uma dessas conexões é filtrada e esse filtro tem mais ou menos essa característica aqui, de uns 300 Hz até uns 3.000 e pouquinho Hz. Aqui está em dB, okay? Na verdade está em perda, né? Tá, é o inverso da função de transferência. E cada uma dessas ligações telefônicas, tá, vai ter uma banda de mais ou menos 3,5, 3,6 Hz. 3,5 não, 3.500, 3.600 Hz. 3,6 kHz, 3,5 kHz. E cada conversação é transmitida em canais que são multiplexados para fazer a comunicação entre uma central e outra. Mas como assim multiplexados? Tá? Cada uma dessas conversações, tá? Cada uma dessas conversas, ela é transferida em frequência para uma frequência mais alta. Então, eu tinha tudo isso aqui, digamos, de 300 a 3.500. O processamento dentro da central, isso aqui é transferido para frequências mais elevadas. E como é que eu desloco na frequência? Se vocês lembrarem nossa aula de transformada de Fourier, quando eu multiplico um sinal por um cosseno por um seno, eu elevo a frequência desse sinal. Na verdade, eu desloco a frequência desse sinal e a frequência zero vai lá para a frequência do meu cosseno do meu seno. Então, isso aqui é uma modulação, eu multiplico por um cosseno por um seno, tá? E levo cada um desses canais para a frequência mais elevada. Somo tudo isso, combino N conversações numa linha, um tronco, né, numa linha tronco, entre uma central e outra. O nome disso é multiplexação por divisão em frequência. E existe toda uma hierarquia. Como assim? A hierarquia está aqui: grupo, supergrupo, grupo mestre e grupo jumbo. O que é um grupo? É quando eu pego 12 canais desses e coloco na frequência de 60 a 108 kHz. O primeiro canal vai estar de 108 a 104, o segundo de 104 a 100, o terceiro de 100 a 96. Cada um desses 12 canaizinhos aqui tem uma largura de banda de 4 kHz, o suficiente para conter uma conversação telefônica num dos sentidos. Okay? São 12 canais, 12 vezes 4, 48. Então, cada grupo desses tem uma largura de banda de 48 kHz. Só que eu posso combinar esses grupos. Então, o supergrupo é a combinação de vários, na verdade, 5 desses grupos. Então, o primeiro eu vou de baixo para cima, de 312 a 360. Vocês podem ver que a largura de banda aqui é 48 kHz. Pego outro grupo e coloco de 360 a 408.
a largura de banda, tá, desse segundo canal de baixo para cima também é 48 kHz. E junto 5 grupos assim. Como cada grupo tem 12 canais, 5 grupos têm 60 canais, e a largura do supergrupo é 240 kHz. Mas eu posso juntar também supergrupos. Nesse caso aqui, eu vou juntar 10 supergrupos num grupo mestre, no master group, tá? Então, tem aqui como que eu fiz isso. A largura de banda total vai ser 2.520 kHz. E um grupo mestre desses tem 600 conversas telefônicas. Eu posso juntar vários desses grupos, né? Desses grupos mestres, e fazer um grupo jumbo. O grupo jumbo é formado por 6 grupos mestres. Como cada grupo mestre tinha 600 conversações telefônicas, né? Eu tenho 600 vezes 6, eu tenho a capacidade de um grupo jumbo de ter 3.600 canais telefônicos, e a largura total desse grupo jumbo vai ser 16.984 kHz, ou 16,984 MHz uma largura. Dependendo da tecnologia, eu ligo uma central telefônica a outra por esses mega canais aqui, ou grupo, ou supergrupo, ou mestre grupo, ou jumbo grupo, dependendo do que eu estabelecer entre uma central telefônica e outra. Okay? Esse é o sistema de multiplexação por divisão na frequência, divisão frequencial. É óbvio, eu só consigo fazer isso se eu tiver estudado sinais de sistema, se eu souber aplicar a transformada de Fourier bonitinho, tá? Se eu souber fazer a modulação bonitinho, e eu construo um equipamento para fazer isso. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões? Está tranquilo? Oi? Depende de qual banda. A inicial, os 4 kHz? Vou lá. Aqui, né? Eu vou lá. Cada canal ocupa 4 kHz. Aí você foi. Certo? E aí a gente vai agrupando. O primeiro grupo tem 12 canais de 4 kHz. 4 vezes 12, 48. Então, para eu ter 12 canais de 4 kHz, eu preciso de 48 kHz de banda. Tudo bem até aí? Tranquilo. O supergrupo combina 5 canais de 12. Como cada canal de 12 tem 48 kHz, tá? A banda de um supergrupo vai ser 5 vezes 48. 5 vezes 48 na matemática antiga dava 240 kHz. Perfeito? Como eu estou combinando 5 grupos, cada grupo tem 12 conversações telefônicas, 12 canais telefônicos. 12 vezes 5, matemática antiga, um supergrupo, ele suporta 60 canais telefônicos. Tudo bem até aí? Sim. O grupo mestre combina 10 supergrupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí que agora eu estou com uma dúvida aqui. 10 vezes 240 não dá 2.520. Espera aí. Espera aí que agora eu sou obrigado a fazer uma continha.
2 segundos que 5,2 menos 2. 240 está certo. Agora, lá. 816 menos 64. 252, tá? Tá, já sei o que é. Aqui tem 240 kHz, os canais estão grudados um no outro. Na hora que ele juntou 10 supergrupos, ele deixou uma pequena margem de frequência para depois cada supergrupo poder ser separado por uma filtragem. Então, na verdade, cada um desses supergrupos, se você pegar, 816 menos 564, tá? Vai dar 252. 1068 menos 816, vai dar 252. Então, aqui, cada caixinha para um supergrupo tem 252 kHz de largura. Como são 10 caixinhas, tá? Você tem 2.520 kHz para todo um grupo mestre. Na verdade, aqui deixou um pouquinho mais de folga para conter um desses supergrupos, tá? Deixou mais ou menos 6 kHz para cada lado, para você poder separar mais facilmente. Tudo bem até aí? Você entendeu quando eu falei que cada caixinha dessas aqui tem largura de 252 kHz? Suave. 252 vezes 10 é 2.520. Okay? Por isso que aqui, em vez de ser 10 vezes 240, é 10 vezes 252. Tá? A caixinha, na verdade, é maior do que precisa para fazer um supergrupo. Tranquilo? Agora vamos continuar. Quando eu chego aqui, eu junto 6 grupos mestres num supergrupo. Na hora que eu junto isso, de novo, tá, eu deixo um pouquinho de folga também, para não ficar muito apertado na hora de separar. Então, cada caixinha dessas aqui tem uma largura de 2.831 kHz ao invés de 2.520. Então, a largura de banda total do zoom grupo vai ser 2.831 vezes 6. Deu 16.986, na verdade. Ele falou 16.984, 16.986, mas isso aqui deve estar arredondado. Ou eu calculei errado também, né? Começar tudo de novo. 17.548 menos 14.719, vou fechar o parênteses, igual, deu 2.829 vezes 6, igual, agora deu 16.974, tá? É que eles deixaram uma margem na largura de banda para cada um desses mestres grupos aqui. E no final sobrou em 16.984 kHz, toda a largura de banda desse grupo jumbo aqui. Mas o segredo é ser combinando o canal. E nessa largura de banda aqui, você tem 3.600 canais telefônicos. Lembrando que esses canais, na ligação entre centrais, esses canais são unidirecionais, né? Você tem um canal numa direção e outro canal na outra direção. Na entrada da central telefônica, você tem um circuito chamado híbrida, que transforma a tua conexão de 2 fios para 4 fios. Professor, Oi. Fiquei com dúvida, assim, por exemplo, nessa época, como que funcionava o espectro, por exemplo, dessas frequências? Como que funcionava? Eles trabalhavam com teto, porque, assim, uma hora vai acabar, né? Não, porque você está pensando em espectro espectro tipo licenciado, né?
Mas nesse caso, é uma ligação entre uma central e outra. Então, vou até fazer uma figura aqui, vou botar mais um slide aqui. Então, o que você está pensando é o seguinte. Eu tô pensando, por exemplo, igual as bandas passantes da fibra, por exemplo, que tinha janela em 830 nanômetros, aí agora em Então, 1500. eu vou tentar te dar uma boa resposta para isso, tá? Central de elefônica. Vou botar uma central aqui, vou copiar tudo isso aqui, vou botar outra aqui. Aí o que acontece? Você faz a conexão entre uma e outra. Eu vou mudar isso aqui. Você faz a conexão entre uma e outra. Vou botar uma seta para cá e vou botar uma seta para lá. Porque essas conexões aqui, elas não são duplex. Vou botar isso em preto. Vou engrossar essa linha aqui. Vou pegar... Aqui, pai inicial. Vou borrar aqui. Vou pegar esse pincel e colocar aqui. Então, o que acontece? Alguém estimou o tráfego, fez a conta, estabeleceu um link, por exemplo, com um supergrupo. Quer pegar só o supergrupo aqui, não vou conseguir. Botar um jumbo grupo aqui. Grupo. Alguém fez essa estimativa de tráfego aqui. No jumbo grupo aqui. Vou diminuir essa letra para ficar mais tranquilo. Diminuir demais, desculpem. 18 tá bom. Um aqui. Outro aqui. Digamos que isso aqui tem funcionado bem. Até que um dia alguém percebe que está vendo muito mais tráfego telefônico entre uma central e outra. Então, o que o pessoal faz? Faz uma obra civil, e isso aqui são cabos passados na rua mesmo, né? Cabo telefônico. Nessa época em que se utilizava essa tecnologia, não havia ainda fibra ótica nem nada. Aí o cara vai, duplica, bota mais cabos. Entendi. Tá? Igual um TXRX de switch mesmo, normal. Exatamente. Entendi. Tá? O cara vai aumentando. Entendeu? E aqui, por que precisa de uma certa padronização? Tá? Porque uma operadora poderia comprar equipamento de diversos fabricantes diferentes. Então, nessa época, a Ericsson fazia esse tipo de central telefônica, sei lá, a NEC fazia no Brasil, acho que a Philips fazia, a AT&T fazia, a Bell System tinha sua própria fábrica, e assim por diante. Aquela lá do Canadá, a Northern Telecom fazia. Tá? Então, essa padronização foi para que os equipamentos de diferentes fabricantes conversassem. Mais Professor, ainda. Oi, pode falar. Desculpa. É que, assim, essa multiplicação por frequência, o que eu tô pensando, assim, por exemplo, como se tivesse um telefone aqui em casa, a gente vai eu vou falar de 300 Hz até 3.5K, essa vai ser minha janela. Só que a janela de Mais todas ou as menos. pessoas... O teu canal é de 4 kHz. Isso, só que o canal de todas as pessoas vai ser de 4 kHz. Isso. Aí vai ter uma transformada para encaixar em uma certa janela, certo? Aqui Isso, no uma meu modulação. telefone. Isso.
Mas assim, tipo, tinha algum limite? Eles trabalhavam com algum limite, assim, O ou limite não? é isso aqui, né, dos grupos. Entendi, Tá? Isso aí já é padronização. entendi. Tá? Aí era, por Nessa exemplo, época, pegava. não, nessa época existia. Hoje em dia a gente fala muito ITU, né? International Telecommunications Union. Naquela época, a ITU tinha dois órgãos, CCITT e CCIR. CCITT é tudo que era ligação telefônica, com cabo, etc. CCIR era tudo que era comunicação via rádio. Eu nem me lembro mais o que significa CCITT nem CCIR, tá? Já perdi isso aí. Não, Mas tranquilo, professor. quando eu trabalhei em indústria, tá? Há muito tempo antes de vocês nascerem, tá? A CCTT padronizava tudo e publicava a cada CCITT, tá certo? Eu A perguntei, cada 4 professor. anos eles lançavam um livrão, Nossa, tá? Na verdade, era uma série de livros com todas as normas. E a cada 4 anos eles mudavam a cor do livro. Aqui está. CCTT é francês, Comitê Consultativo Internacional de Telegrafia e Telefonia. Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia. Telegráfico e telefônico, tá? Isso que significava. E aí, se você, por exemplo, a cada 4 anos, tá, eles lançavam, acho que tinha um Green Book. Era uma coleção de livros, tipo esse aqui, né? Esse aqui eu cheguei a pegar, era o livro azul. O livro azul, tá vendo o Blue Book escrito aqui? Deixa eu ver se eu aumento essa imagem. Está vendo na Amazon. Esse aqui é de comunicação de dados, que foi exatamente o que eu trabalhei quando eu estava na indústria. Vamos ver se carrega. Era essa figura, na verdade, Sid Zimmed. Ah, só, fabricado em 88. Ah, agora eu já perdi tudo. Dei zoom demais, menos. Tá vendo? E eles publicavam a cada 4 anos um montão de livros desse aqui. Esse é o volume 8, fascículo 8.1. As recomendações da série V eram recomendações de comunicação de dados. Então, os modems daquela época era V ponto alguma coisa, V.29, V.27, V.33, V.34. O V.29 era 1980 e poucos, tá? Até 1985, por aí, era o suprassumo da tecnologia, tá? Fazia comunicação em 9.600 bits por segundo numa linha telefônica dedicada. Então, era tudo padronizado pela CCITT. Por isso entendi. que você tinha esse tipo de hierarquia. Então, e aí tinha uma janela, por exemplo, igual a gente tem do, sei lá, da Rádio FM, que vai de 88 megahertz até. Sim. É essa aí. Entendi. Tá? O que você está confundindo, tá? É o seguinte, deixa eu ver se eu pego aqui uma. Vou pegar em inglês, que eu não sei se license é como é. Spectrum chart. Ver se eu pego uma aqui. Peguei várias. Tipo, é mais colorido ou menos colorido? Vou pegar essa aqui. Isso aqui é o espectro licenciado. Cadê a chart? Está aqui. Deixa eu ver agora se eu aumento isso aqui. O que acontece? Quando você tem um cabo, tá, e passa na rua,
você tem uma certa liberdade. O que você está me dizendo é o espectro via rádio. Como assim o espectro via rádio? Tá? Os países têm dois interesses aí. Um, organizar o espectro via rádio, impedir que qualquer um faça a transmissão de rádio em qualquer frequência. Por exemplo, aí na tua tela, essa faixa aqui em marrom é um espectro dedicado para radionavegação aeronáutica, tá? De aeronaves, etc. Tá? Se todo mundo pudesse transmitir nessa faixa de frequência, isso interferiria com a comunicação de vários aviões e provavelmente haveria vários aviões caindo, tendo acidente, etc. Então, os países padronizam o uso das faixas de espectro quando a comunicação é sem fio, inalámbrica em espanhol. Além disso, quando tem licenciamento, os países cobram de quem quer utilizar essa faixa um determinado valor. Então, você pode ver aqui, por exemplo, tem uma faixa dedicada para televisão, 76 a 88, isso aqui é megahertz, tá? Acho que é megahertz, eu já esqueci isso aqui, tá? 54 a 72, tem uma faixa para rádio FM, e assim por diante. Então, quando, por exemplo, você pega rádio Kiss FM, vou pegar essa aqui. Aqui, quando eu escutava a rádio, eu escutava muito essa rádio aqui. Essa é boa, professor. Em São Paulo, 92,5 kHz. Kilohertz, não. Kilohertz não pode ser, acho que é megahertz. Assista, agenda, contato. Assista, pode assistir uma rádio? Estou querendo pegar a faixa de frequência aqui. É 92,5, professor. Megahertz mesmo. Megahertz, tá? Então, esse 92,5, apesar de eu ter pego a alocação dos Estados Unidos, é muito parecida. Tá? Então, 92,5 está aqui, a faixa de rádio FM. De 88 a 108 megahertz. Televisão, isso está mudando um pouquinho, porque a televisão analógica está sendo desligada, a televisão digital está entrando, então essa faixa de frequência aqui provavelmente vai ficar vaga, mas também tem uma faixa de celular que está entrando também, faixa para radioastronomia. Então, além de ser licenciado para organizar, os países também cobram dos usuários. Então, o dono da rádio Kiss foi lá e pagou por uma faixa de 100 kHz em torno de 92,5 MHz para ele poder utilizar essa faixa. E o governo federal simplesmente faturou com isso aí, né? Aqui, Litoral Paulista, 100,3 MHz, Campinas, 107,9 MHz, Rio de Janeiro, até no Rio de Janeiro, 91,9 MHz, Federal e Goiás, 98,3 MHz. Antigamente, quando eu ia no Rio, eu ficava muito enfesado que eu ligava a rádio, só tinha pagode e funk, que não são meus gêneros favoritos, tá? Agora, quando eu for lá, já sei que eu posso, se eu estiver no carro, escutar 91,9 MHz. Ô, professor, e as... Me ajudou, hein, cara, a tua pergunta. Hã? Tua pergunta me ajudou. Quando eu for ao Rio agora, eu já sei no carro. Ô, professor, e essas telefonia fixa, as primeiras, já tinham essa padronização? Via cabo. Tem a padronização dos equipamentos, mas é via cabo. Então, você não precisava pagar para o governo para licenciar essas faixas, tá? Deixa eu dar Entendi. Atrás. Entendi. E olha só como é que o espectro é colorido, tá? É cheio, na verdade. Okay? O que acontece? A maioria do espectro hoje, ele está completamente mesmo licenciando, ganhando dinheiro. Então,
Hoje em dia, um conceito bem avançado, tem uns 10, 20 anos, é o rádio cognitivo. O que é um rádio cognitivo? É um rádio que ele observa as faixas de frequência. Se uma faixa de frequência não estiver sendo usada, ele vai lá e utiliza. Quando o usuário daquela faixa de frequência chega e quer utilizar, o rádio cognitivo percebe isso e se retira daquela faixa. Por exemplo, um canal de televisão, ele não transmite de madrugada. Então, o rádio cognitivo pode, de madrugada, perceber que tem um buraco lá, e a palavra é lacuna mesmo, está uma lacuna no espectro que não está sendo utilizada, e começar a transmitir ali. Quando de manhã a emissora de TV volta a atuar, a ocupar aquela faixa, o rádio cognitivo percebe isso, sai dessa faixa de frequência, vai procurar outra, tá, e libera essa faixa de frequência para o usuário que pagou. Isso é o conceito de rádio cognitivo. Além desse conceito de utilizar a faixa de frequências, tá, o rádio cognitivo também ele é concebido para ser utilizado no caso de alguma catástrofe, alguma tragédia pública. Como assim? Se houver uma catástrofe, tá, muito provavelmente o sistema de telecomunicações daquele local onde houve a catástrofe vai ser desabilitado. O rádio cognitivo tem a capacidade de estabelecer a comunicação rapidamente e se locar, tá, naquela faixa de frequência. Mas para que você possa fazer um rádio cognitivo, você precisa de vários conceitos. Um rádio definido por software que possa se reconfigurar facilmente. Você precisa de usar inteligência artificial na procura dessa lacuna no espectro. Tudo isso você tem que fazer. Eu não sei se eu acharia um mapa de frequências. Mapa de frequências licenciadas Brasil. Licenciadas. Deve ter um mapa, não achei. Imagens. Tem, ó. Práticas de ocupação do espectro. É bem parecido com o americano, espectro urbano. Na verdade, não é tão cheio quanto o americano, mas tem. E é isso que você está falando, de ocupação do espectro. Você vê que está quase tudo ocupado. Não quero receber newsletter nenhuma, não sou robô, mas não quero receber. Cadê o mapa? Está aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir ampliar isso aqui. Vou conseguir dar o zoom? Abrir imagem, uma nova guia. Vamos lá. Acho que é esse aqui. Aqui. Tá vendo? Essa é a faixa de frequência brasileira. Cada faixa de frequência tem um nomezinho, né? LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF. Não consigo mais dar zoom nisso aqui de jeito nenhum, né? Só dar um Ctrl+. Deixa eu ver se dando Ctrl+ eu consigo. É isso que você queria saber, né? Mas quando a tua ligação é via cabo, exceto a padronização de equipamentos, você não tem que pagar ao governo, porque o cabo é fechado, né? Você não está no ar. Eu E dei também naquela época... Opa, foi mal, professor. Pode falar, não tem problema, não. Não, eu ia falar que também naquela época era muito mais restrito, né? Eu pensei que... Mas o espectro licenciado, você não tinha tantas opções. Por exemplo, em 400 e poucos megahertz, você tem uma faixa que não é licenciada, chama de ISM. Então, a maioria dos alarmes funciona em 400 e poucos megahertz, tá? Tem um Bluetooth, pode funcionar, tá? Tem uma versão em 400 e poucos megahertz. Tem outra faixa dessa de 900 e poucos megahertz, onde o Bluetooth e o Wi-Fi são projetados para trabalhar ali. Por aí vai, tá? E a ocupação, a venda dessa faixa de frequências é uma discussão política, né? Eu acho que tem que ser uma lei aprovada no Congresso, etc. Tá? Mas quando é cabeado, que nem eu estou falando aqui, nós não temos esse problema, não. É ok? Beleza, professor. Muito obrigado. Nada. Vou prosseguir um pouquinho mais rápido agora, tá? Problema na conta da Microsoft, não estou muito interessado nisso.
Essa é a minha explicação. Até que na década de 60, tudo começou a virar digital. Então, a primeira coisa que aconteceu é que aquele pulso, aquela descagem por pulsos, tá, que o pessoal chama de decádico, virou isso aí que o pessoal chama de multifrequencial. Toda vez que você aperta um botãozinho desses, você envia na linha 2 tons. Então, quando você apertar o 1, você vai mandar os 697 Hz mais 1.209 Hz. Se apertar o 8, você vai mandar 852 Hz mais 1.336 Hz, e assim por diante. A tua comunicação com a central agora, ela é baseada, tá, numa comunicação por tons. Isso faz com que você consiga discar de uma forma muito mais rápida. Existe uma especificação para isso, tá? Existe tanto uma sinalização entre o teu telefone de usuário e a central telefônica, como também existe uma sinalização por tons entre centrais telefônicas, que o pessoal chama de MFC compelido. Aqui é multifrequencial, o pessoal chama de MFC, e quando é entre centrais é MFC, perdão, aqui é MF só, multifrequencial, e quando é entre centrais é multifrequencial compelido, MFC. E o teu telefone, que era basicamente um monte de chaves e um microfone, um alto-falante, tá? Começou a ser muito mais sofisticado. Dentro do teu telefone agora você tem circuitos integrados, um aqui para controlar o discador, outro aqui para controlar todo o resto da telefonia, tá? Você precisa alimentar os circuitos integrados, então você tem que botar um retificador de onda completa, etc. Tá? Então, hoje em dia, os telefones são muito mais completos, complicados, eles fazem muito mais coisas do que simplesmente aquele tec, telefone por pulso. Okay? Aqui está o esquema de um telefone que eu tirei desse site aqui hoje de manhã. Então, a primeira mudança é a própria maneira de discar. E como que você gera os tons, como você decodifica os tons? Utilizando técnicas de processamento digital de sinais. Existem técnicas de você detectar tons, tá? Existe uma transformada de Hertz, uma transformada chamada de Hertz, tá? Que a gente já viu nesse curso, para eu poder detectar um determinado tom. Do outro lado, eu deteto isso e transmito essa informação para o microprocessador. O microprocessador, então, vai fazer a conexão não mais por meio de relés eletromecânicos, tá? Mas por meio de semicondutores. As conexões hoje são semicondutores. Além disso, o que eu utilizava comutação por frequência, agora eu faço o que eles chamam de TDM, multiplexação por divisão no tempo. O que é multiplexação por divisão no tempo? Acho que eu poderia ter invertido a ordem da minha apresentação, mas vou continuar por aqui mesmo. Cada conversação telefônica agora, ela é codificada pelaquela mesma técnica de amostragem que nós vimos lá no começo, não, desculpa, a gente viu no PDS no começo do curso, e nós vimos a aula anterior, há uma semana, nesse curso aqui. Cada conversação telefônica, eu amostro, como eu sei que o meu canal tem uma largura de banda menor de que 4 kHz, tá? Eu amostro a 8.000 amostras por segundo. A cada 125 microsegundos, eu pego uma amostra. E essas amostras, já vou te explicar por quê, são codificadas em 8 bits. Então, cada canal telefônico, eu transformo numa corrente de bits, na verdade, uma corrente de 64.000 bits por segundo. 64 kbps. Okay? Só que, agora, em vez de transmitir isso frequência, eu transmito um canal depois do outro. Então, olha aqui a minha divisão no tempo. Cada caixinha dessas representa um canal codificado a 64.000 bits por segundo. O que eu faço?
eu transmito canal B, transmito canal C, transmito canal B, transmito canal A, volto a transmitir o canal B, transmito o canal C de novo, volto a transmitir o canal B, transmito o canal A de novo. Eu pego o tempo e divido em bloquinhos temporais, tá? E cada bloquinho temporal transmite uma amostra dessas conversas telefônicas. Eu vou fazendo a divisão do tempo, multiplicação por divisão do tempo. Aqui tem um bloquinho chamado MUX, que serve para misturar. E o DMUX, que serve para separar as amostras do canal. Então, hoje em dia, praticamente toda a comunicação entre centrais é feita por TDM, multiplicação por divisão do tempo. E aí, quando você falou em fibra ótica, a fibra ótica também é um meio de comunicação digital. Então, você pega e combina canais de tal forma, tá? Se passa um monte de canais numa fibra ótica. Já volto nisso aqui. Aqui eu tenho a hierarquia dos canais, tá? Nota que tem uma hierarquia japonesa, existe uma hierarquia americana e nós seguimos o padrão europeu, padrão CCITT. Então, o que acontece? Esses aqui são os grupos de multiplex. Uma conversa telefônica precisa de 64 mil bits por segundo. A primeira hierarquia combina 30 canais telefônicos. Então, a primeira hierarquia pega 64 kilobits e combina 30 canais desse tipo aqui. E vai gerar um bit canal, né, uma hierarquia, com 2.048 mil bits por segundo. Aí você faz uma pergunta para mim. Mas, professor, 30 vezes 64 dá 1.920. Por que eu preciso de 2.048 bits por segundo? Porque são 30 canais de conversação, mas 2 canais são utilizados só para fazer sinalização de centrais. Então, você botou 32 vezes 64, vai dar 2.048. Então, aqui, vou tirar de aqui, eu tenho mais 2 canais de sinalização. Tenho quase certeza que eu errei de sinalização, mas já eu corrijo isso aí. Mais 2 canais de sinalização. Por aquilo que pareça, acertei. Vou botar em letra vermelha, vou diminuir essa letra pra caramba. Então, na verdade, são 32 na primeira hierarquia de PCM. Quando você sobe na hierarquia, na padrão europeu, você junta 4 canais de 2.048 kilobits. Então, aqui em cima, você tem 32 vezes 4, na matemática antiga dava 128 canais nessa hierarquia aqui. Depois você vai juntando de 4 em 4. 4 canais de 8.448 kilobits por segundo, você vai ter 34.388 kilobits por segundo, e assim por diante. O próprio tipo de equipamento, o nome da hierarquia do equipamento, já é o número de canais telefônicos que você coloca. Então, aqui você tem o PCM30, o pessoal usa MCP, né, multiplicação, PCM, pulse code, modulação por código de pulso, 30. Depois você tem o 30 vezes 4, o MCP 240, e você vai subindo na hierarquia. É assim que se faz, até que eu acredito, eu não tenho certeza, que para você comportar isso aqui, você já precisa ter fibra ótica. Tá? Voltar só um aqui. Por que eu consigo amostrar em 8 bits cada amostra? Tá? Normalmente, a gente quantiza assim, faz uma quantização uniforme. Para eu utilizar uma quantização uniforme numa conversa telefônica,
eu precisaria de 13 bits, 14 bits, tá? Porque a voz humana tem uma faixa dinâmica muito extensa. Se você estiver brigando com alguém, você vai gritar no telefone, tá? Alguém que não te entregou alguma coisa, tá? E está dizendo que entregou, tá? Você comprou alguma coisa no Mercado Livre, o Mercado Livre está dizendo que entregou, e você sabe que não entregou, e você fica uma fera, começa a gritar, mas eu já falei que não entregou, não sei o que lá, tal. Por outro lado, se você estiver, por exemplo, namorando um telefone, você vai abaixar o teu volume de voz, né? A potência da tua voz. Você vai falar, benzinho, tudo bem aí? Como é que você está? Como é que foi seu dia, etc, tá? Então, a voz humana tem uma faixa dinâmica muito grande. Você, normalmente, para comportar essa faixa dinâmica, você precisaria, na quantização uniforme, utilizar 13, 14 bits por amostra. Mas, para diminuir a quantidade de bits, tá, o pessoal usa uma coisa que se chama compressão logarítmica. Eles passam a voz humana por uma curva, tá? No Brasil, a gente usa a Lei A, que é padronizada, foi padronizada há muitos anos pelo CCTT. Nos Estados Unidos, eles usam uma coisa chamada Lei Mi. Tá? As fórmulas são diferentes. Essa aqui é a fórmula da Lei A. A Lei A tem essa curva aqui. E você vê que é basicamente uma reta para pequenas potências de voz, mas conforme você vai aumentando a tua potência de voz, aqui é a entrada normalizada, tua voz vai ficando mais potente e você comprime mais. Como você comprimiu, você consegue quantizar a tua voz em 8 bits sem ter uma perda muito grande de qualidade. Então, 8 bits, 8.000 amostras por segundo, você tem 64.000 bits por segundo por canal de voz. É essa a primeira hierarquia do PCM que você vai utilizar. Eu acho que vocês vão ver isso de novo em comunicação digital. O professor vai te dar a quantização para falar tudo isso de novo. Mas é por isso que cada canal é mostrado 64.000 bits por segundo e você vai combinando essa hierarquia. Então, vou voltar aqui para a figura que eu acabei de fazer. Essa ligação entre centrais aqui não é mais feita por multiplicação na frequência, é feita por multiplicação no tempo. São linhas CDMs, tá? Usa os MCPs 30, 60, 240 e vai subindo a multiplicação do canal. Até que você usa fibra ótica e consegue colocar muito mais canais. E aí tem uma comparação que eu também peguei de um site entre o TDM e o FDM. No TDM, você compartilha o tempo. Então, você pega o tempo e divide em pequenos intervalos. Cada intervalo é utilizado para transmitir uma amostra de um determinado canal. No FDM, multiplexação por frequência, a frequência é compartilhada. Então, você tem uma banda passante maior, você divide em pequenos blocos de frequência, né? E multiplexa todos os seus canais ali. O TDM é utilizado por sinais digitais e também sinais analógicos, desde que eles tenham sido convertidos a sinais digitais, e tenham sido amostrados e quantizados. O FDM é basicamente uma técnica analógica. No TDM, você precisa de sincronismo. Você precisa recuperar o sincronismo para saber exatamente aquele sinal, né? A que canal que ele pertence. No FDM, você precisa de bandas de guarda. Por isso, eu falei que aqui, apesar de você precisar de 2.400 kHz, cada banda dessa vai ter 2.520 kHz, tá? Para você poder ter uma banda de guarda entre um canal e outro, entre um grupo e outro. Tá? A interferência no TDM é muito baixa, né? Por quê? Porque é uma transmissão digital. E no FDM é alta, né? Qualquer ruidinho já soma ali e leva o negócio para a cucuia, né? Estraga a tua conversação telefônica. Vai ter muito mais ruído.
O circuito aqui é digital, eles chamam de simples, eu não acho tão simples assim, mas é muito mais simples, tá? Que você trabalhar com moduladores, que você vai ter que ter os moduladores muito bem sintonizados para colocar os seus canais na frequência que você deseja. Do outro lado, o teu canal também tem que ser muito bem sincronizado com o transmissor para você poder decodificar e recuperar seus sinais. Tá? Então, essa é basicamente a diferença entre TDM e FDM. Além disso, você tem os modems, protocolos de transmissão digital, que vocês também vão ver mais adiante em outro curso, em outra disciplina do curso da engenharia, principalmente quem vai fazer telecomunicações. Então, o que acontece? Apesar de ser um modem digital, a forma de onda que ele transmite é uma forma de onda analógica. Então, a forma de onda analógica é alguma coisa assim. É uma portadora, que eu chamo aqui de ômega I, e eu tenho uma fase e um módulo. De acordo com os bits que você quer transmitir, você muda a amplitude e a fase do teu sistema. E aqui eu só apliquei a identidade trigonométrica, já já a gente vai usar, mas tem um intervalo de símbolos. Então, se você quer transmitir 4 bits, por exemplo, tem um intervalo de símbolo, vai ser a duração de 4 bits que você quer transmitir. Durante esse intervalo de símbolos, tá, você mantém fixo a tua amplitude e a tua fase. No próximo intervalo de símbolos, você vai transmitir outro grupo de 4 bits. E aí você vai mudar a tua amplitude e a tua fase de acordo com os 4 bits que você quer transmitir. E assim por diante. Aqui embaixo eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho um sinal QAM, ou ondulação por quadradura, onde eu transmito grupos de 3 bits. Durante cada grupo, a minha forma de onda vai assumir uma fase diferente. Então, considerando que ela parte do sinal 0, transmitir 0, 0, 0. Se eu for transmitir 1, 1, 0, eu tenho que mudar a fase da portadora. Então, durante todo esse tempo aqui, onde eu transmiti 1, 0, eu mudei a fase no início desse intervalo de símbolo, e durante todo o intervalo de símbolo, a fase fica constante. Nesse exemplo aí, eu não estou mudando o módulo. Quando eu for para o próximo intervalo de símbolo, vou querer transmitir 001. Então, eu já mudo a fase da minha portadora e permaneço com essa fase durante todo o intervalo de símbolos que eu estou transmitindo de 001. E vou fazendo assim. A cada intervalo de símbolos, eu mudo esse FI aqui. A transmissão, no fundo, é analógica, tá? Mas como eu estou trabalhando com grupos de bits, tá? E essa fase, durante todo o intervalo de símbolos, é constante, tá? Isso aqui é uma modulação digital, que a gente chama de QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Vocês vão entender melhor isso aí no curso de comunicação digital, que, se não me engano, é dado pelo meu amigo, ou é meu amigo Stefanelli ou meu amigo Jefferson. Um dos dois dá esse curso para vocês. Mas os valores da forma de onda analógica dependem do grupo de bits que eu quero transmitir. Okay? E, utilizando essa equação aqui, essa densidade trigonométrica, o meu transmissor é basicamente isso. Entra um grupo de bits, eles são embaralhados, tá? O decodificador vai me dar um sinal aqui, outro sinal aqui. Eu tenho um grupo de filtros, tá? Não importa agora, mas cosseno levantado é um tipo de filtro. E aí modulo. Esse ramo eu multiplico pelo cosseno, esse ramo eu multiplico pelo seno. Tá? E aí, subtrai um do outro, eu gero esse sinal aqui, equivalente a esse aqui por
por uma identidade trigonométrica. Então, esse aqui é o diagrama básico do meu modulador. Do lado de lá, eu faço a mesma coisa inversa. E vou demodulando. Eu vou passar esses parênteses aqui cheios de equações, tá? Porque eu acho que nesse momento não é tanto assim para vocês entenderem o modulador. É só para vocês entenderem como que eu consigo implementar um modelo digital. PSK, BPSK, QPSK, QAM, tá? Aliás, eu deveria ter escrito o significado dessas siglas. Phase Shift in Binary Phase Shift in. Eu acho que o professor... Vou ver. Fiz errado aqui. Ctrl C. Vou ver. PSK. Eu vou manter o PSK. Quadrature Amplitude. Burro, é amplitude. Para dentro. E basicamente isso. O professor Newton me pediu que hoje eu fizesse uma introduçãozinha a telecomunicações e a gente cobriu bastante coisa, bastante conceito introdutório de telefonia e telecomunicações, tá? Evidente, não dá para entender tudo numa aula rápida que nem hoje, mas é para vocês entenderem o conceito. Ao longo desse curso, do curso de engenharia, né? Quem for fazer telecomunicações vai ter disciplinas específicas sobre isso. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões? Eu vou fazer a chamada, se isso aqui funcionar. Hoje é 17/05/2021. Está acabando. Seu Alex, eu vi que estava aí. Seu André Marantes, eu vi quando entrou. Seu Augusto Cavator, eu não me lembro. Ele está aí? Presente. Senhorita Bianca, eu vi quando entrou. Senhorita Bruna Gabriela, eu não me lembro. Está aí? Vou botar falta, qualquer coisa ela grita. Senhor Bruno Santana. Presente, professor. Senhor Bruno de Freitas. Presente. Senhor Bruno Cardoso. Presente, professor. Senhor Caio Amaral. Presente. Senhor Carlos Eduardo. Senhor Douglas Gonçalves. Presente. Desculpe. Senhor Frederico Nunes. Senhor Gabriel Botelho. Presente. O Guilherme 20 eu vi quando entrou. O senhor Gustavo Massolo eu vi quando entrou. O senhor Gustavo Preter eu vi quando entrou. Seu Humberto e Sácia. Presente, professor. Seu Ícaro eu vi quando entrou. Seu Ivan já estava até na sala quando eu entrei. Seu Isabel eu vi quando entrou. Seu João Marcos. Presente, professor. Seu Leonardo Nakagawa. Presente. Seu Leôncio. Eu. Eu não, eu sou Paulo. Seu Lucas Ficuri. Autor. Seu Lucas das Neves. Eu. Seu Luiz Henrique, eu já vi quando entrou. Seu Pelucci, eu vi quando entrou. Seu Mário Akira. Presente. Seu Matheus, eu vi... Não, peraí. Seu Matheus Xavier, eu acho que eu vi quando entrou. Seu Matheus Xavier está aí? Tô aqui sim, professor. Seu Matheus Krambeck, eu vi quando entrou. Seu Miguel Lucas. Presente. Presente, Miguel. Beleza. Seu Nicolas, senhorita Natália, eu vi quando entrou. Seu Nicolas. Presente.
Seu Otávio estava aí presente também. Seu Pedro Felipe. Presente, professor. Seu Pedro Henrique. Voltou. Seu Pedro Nogueira. Seu Pedro Nogueira, você já digitou presente, eu ia perguntar como é que se pronuncia teu nome do meio, mas deixa para lá. Seu Rafael Coelho falou até comigo durante a aula. Seu Rafael Dantas. Presente. Seu Raíssa, conversou Presente. sobre... Eu sei, nós conversamos sobre a sua irmã. Seu Rick Chen-Li. Presente, professor. Seu Rodrigo Catarino. Presente. Seu Tiago Roberto. Presente, professor. Seu Vinícius Cardoso. Eu acho que ele desistiu do curso. Seu Vinícius Trícoli. Presente. Seu Vitor Guidini. Estava aí, eu vi. Presente. Seu Wagner Yuri. Beleza. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço o interesse na minha matéria, eu agradeço as perguntas, né? Perguntas são fundamentais para que a aula fique boa. Tá? E me despeço de vocês, desejando que vocês tenham uma boa semana, que vocês sejam muito felizes essa semana e que nós